E aí, galera, tá aparecendo aí? Tá? Como é que tá a imagem? Né? Agora virei blogueiro agora, né? Professor blogueiro. Bom, galera, essa live aqui hoje é para... Nossa, meu cabelo tá horrível. Essa live aqui hoje é para tirar dúvidas sobre responsabilidade civil, né? O Narguile tá lá na sala, não tá aqui. Eu tô no meu escritório, aqui, ó. Eu tô no meu escritório, só pra vocês terem uma noção de como é que tá a bagunça aqui, ó. Olha só a situação que tá o meu escritório, ó. Olha só, tudo isso aqui é os livros que eu tô usando para escrever a dissertação. Eu fiz uma gambiarra aqui para meu celular ficar parado aqui, ó. Tá vendo esse negocinho aqui, ó? Esse negocinho aqui, ele gruda no celular. Se você colocar aqui, ó, ele vai grudar o celular e vai ficar paradinho aqui. Bom, então, pessoal, essa live de hoje é para esclarecer dúvidas sobre responsabilidade civil. É, Quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda aí que a gente vai respondendo por aqui, beleza? Estou à disposição aí do pessoal. Lembrando que amanhã vai ser a live sobre direito das coisas, né? Matéria sobre condomínio e direitos reais sobre coisa alheia. O meu shampoo é Pantene, tá, Murilo? Eu uso Pantene. Bom, pessoal, enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou responder uma pergunta que mandaram aqui no meu e-mail, porque eu acho que não vai dar tempo de eu gravar o vídeo. De qualquer forma, eu vou gravar o vídeo também. Mas me mandaram uma dúvida aqui no e-mail e eu vou respondendo já para a gente começar. Me mandaram o seguinte: os hospitais têm responsabilidade objetiva pelos danos cometidos pelo médico, desde que esse tenha vínculo empregatício com o hospital. Porém, se a responsabilidade é objetiva, por que deve ser provada a culpa do médico para depois se presumir a culpa do hospital? Aqui, obviamente, né, pessoal, vocês sabem que a gente está diante da responsabilidade por fato de terceiro, né? Vocês estão ouvindo aí, né? Estão prestando atenção. A gente está então diante da responsabilidade de fato de terceiro, artigo 932, inciso 4 do Código Civil, onde o hospital responde pelo corpo clínico que atende no hospital, né? Aquele corpo clínico que é responsável pelas atividades médico-hospitalares, né? O hospital ele é responsável por esse corpo clínico. E o que acontece é que todo o ato médico que é praticado no hospital, o hospital responde objetivamente pelos atos desse profissional que atendeu no hospital. Essa responsabilidade objetiva, risco administrativo ou risco da atividade. E a pergunta dela é no seguinte sentido: por que que para haver a responsabilização do hospital, eu tenho que provar a culpa do médico? Na verdade, a gente não pode esquecer que a responsabilidade do hospital existe se houver erro do médico no atendimento do paciente. Se não houver erro no atendimento, o hospital não é responsável. Então, quando a gente fala da responsabilidade objetiva do hospital, a gente tem que demonstrar, na verdade, o erro do médico. Se não tem erro médico, não tem responsabilidade do hospital. Por isso
que, que o hospital só vai responder se provar que houve efetivamente o erro médico. E para a gente falar do erro médico, o médico, como profissional liberal, ele só responde se houver culpa, né? Se ele não agir com culpa, então o médico não responde. Para que haja, então, a responsabilidade civil do hospital, eu tenho que demonstrar o erro médico, e para demonstrar o erro médico, automaticamente a gente tem aí a necessidade de se provar que o médico foi culposo na conduta dele em atender o paciente, né? Lembrando sempre que a responsabilidade do médico, em regra, por atividade de meio, ele não se obriga pelo resultado, a não ser que seja cirurgia plástica embelezadora, e isso, inclusive, já tem posicionamentos divergentes sobre essa situação, colocando aí que até a cirurgia plástica também é responsabilidade de meio, mas por enquanto ainda prevalece a ideia da atividade do resultado para a cirurgia plástica. Mas nos atos em geral, a responsabilidade civil do médico é subjetiva e está enquadrada na atividade de meio, né? Também a gente tem que lembrar que alguns os fatos médicos são bem complicados dentro de processo, né? Até eu lembro que eu comentei com vocês na aula a situação da pessoa que, por exemplo, sofre de apendicite. Apendicite é um das situações que mais acontece dentro de processo de erro médico, né? Por quê? Porque a apendicite é uma doença que é complicado o diagnóstico, né? E eu já vi vários processos onde médicos e hospitais foram processados por morte decorrente de apendicite. E o que aconteceu? Que nem os médicos nem o hospital foram responsabilizados. Os médicos, na verdade, eles acabaram sendo excluídos da relação processual, porque bastava o hospital estar lá, um hospital e um município, no caso ali desse processo. E o município e o hospital, eles não responderam exatamente porque a perícia concluiu que a atitude do médico foi correta, o procedimento médico adotado para aquela situação foi correto. E por isso que o hospital não foi condenado, mesmo a responsabilidade do hospital sendo objetiva. Então, o problema maior que envolve a questão do hospital é que, para haver a responsabilização do hospital, necessariamente eu tenho que provar o erro médico, senão não tem a responsabilização do hospital. A Rayane está perguntando, estou com dúvida na matéria que começa desde o começo do semestre e vai até... Pô, aí você está com dúvida em tudo, Rayane. Tem que especificar alguma coisa aí, né? Não, ó, lembrando que a matéria, pessoal, da prova, da P1, do sexto semestre, vai desde a introdução da responsabilidade civil até nexo de causalidade, tá? O que mais aqui? Vamos ver. Prevejo Donald sendo médico no hospital do tio Patinhas. Não, não, não. Donald não tem formação de medicina, não. Pai, professor, até onde os pais respondem pelas ilicitudes dos filhos? Na verdade, respondem por todas as situações, né? Enquanto os filhos estiverem sob o poder familiar, os pais respondem independentemente aí de limite. Na verdade, eles respondem por tudo. Se o filho bateu um carro, atropelou alguém, ou bateu em alguém, ou furou o olho de alguém, os pais respondem. Isso aí não tem limite, não. Enquanto os filhos estiverem sob a autoridade e guarda dos pais, os pais respondem independentemente, né? Lembrando, inclusive, pessoal, que a questão da guarda na responsabilidade civil não interfere, né? O entendimento da jurisprudência majoritária é no sentido de que, mesmo a guarda sendo unilateral para a mãe ou para o pai, ambos respondem, ambos têm a responsabilidade. Por quê? Porque a responsabilidade civil aqui não é pelo fato da guarda, e sim pelo fato do poder familiar. A situação de que a guarda está exclusivamente com a mãe ou com o pai não interfere
na responsabilização de ambos, né? Ambos continuam responsáveis pelos atos dos filhos, né? Essa situação aconteceu num processo que a gente trabalhou, que envolvia a morte de um adolescente no Colégio Menodoro. Inclusive, eu acho que eu contei essa história para vocês. E na ocasião, o pai do menor que praticou o dano, que matou o colega dentro da escola, alegou excludente, alegou ilegitimidade passiva porque ele não tinha a guarda da criança. Ele era a criança, os pais eram separados e ele alegou que quem tinha a guarda era a mãe e que por isso não havia o dever de indenizar porque ele não tinha autoridade sobre a criança naquele momento. O juiz na situação falou que não, que mesmo ele não tendo a guarda, ele, pelo poder familiar, era responsável, porque ele tinha o dever de educação, ele tinha o dever de cuidado sobre a criança, né? Então, na verdade, Bia, não tem limite não. Em qualquer ato lesivo que os filhos praticarem, os pais são responsáveis, né? O único cuidado que a gente tem que ter é aquilo que eu já falei no vídeo que eu postei lá no meu canal no YouTube, né? Os pais, eles respondem pelos atos dos filhos, mas o artigo 928 do Código fala que se os pais, se os responsáveis não tiverem condições ou legais ou patrimoniais de arcar com a indenização, e o menor, os filhos, o incapaz, ele tiver patrimônio para arcar com isso, então o próprio menor pode responder pelo ato ilícito, pela indenização, desde que essa responsabilização não prejudique o seu sustento, né? Isso aí está lá no artigo 928, no caput e no parágrafo único. Tá? Então não tem limite não, qualquer ato que ele praticar, o pai vai responder. Qual a responsabilidade civil do médico no Instituto da Eutanásia? Ixi, né, então. A eutanásia no Brasil, ela é proibida, tá? Inclusive, isso aí é objeto, tem no livro que a gente está lançando esse mês, que está chegando aí para nós, semana que vem. A eutanásia tem um capítulo sobre eutanásia, se eu não me engano, e a eutanásia no Brasil, gente, ela é proibida, tá? Não pode. O médico que auxilia na eutanásia, ele, em regra, né, em tese, ele pratica homicídio, né? Sendo assim, no português bem claro, o médico que auxilia a eutanásia no Brasil hoje, ele pratica homicídio, né? A eutanásia no seu conceito puro da palavra, né? Aquela situação onde o médico auxilia a vítima no que a gente chama de morte digna, né? Que é tipo aquele filme lá, Quando Eu Conheci Você, alguma coisa assim, que o rapaz lá é paralítico, paraplégico, e ele pratica eutanásia, né? Naquela situação lá onde ele praticou, lá é permitido, lá não ocorre homicídio, lá não há responsabilidade. Aqui no Brasil, por enquanto, os tribunais não estão admitindo a eutanásia do médico, né? Então, é homicídio, e se é homicídio, é crime, e, portanto, também, tanto na responsabilização penal, como também na responsabilização civil. Isso, como eu era antes de você, exatamente, esse filme aí, né? Esse filme retrata bem a situação da eutanásia. A eutanásia, na verdade, pessoal, é o gênero, tem várias espécies, né? Uma das bem mais praticadas também, que pouca gente sabe e conhece, é a ortotanásia, né? Aquela situação onde a pessoa e a família se recusa a dar o tratamento médico para a pessoa, ela não aceita receber o tratamento médico, né? E a família acaba tendo que respeitar isso aí é ortotanásia, né? Isso aí é mais comum, é uma prática mais comum, só que não tem auxílio de ninguém, né? A única coisa que pode acontecer é da família impedir que haja o tratamento médico em respeito à decisão do paciente, né? Então, também.
Mas em relação à eutanásia em si, se o médico auxiliar na eutanásia, ele pratica o crime de homicídio e, portanto, ele vai responder civil e penalmente sobre isso daí, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Quem mais aí? Quem pergunta? Quem perguntas? Perguntas? Mais nenhuma pergunta? Silenciou? E aí, gente? Quem mais tem pergunta? É, mais ou menos, né, João? Você sabe, né? Você conhece bem como é que é, né? Daquele jeito, né? Super fácil, de boa. Fala, Marco. Porra, bicho, o Zucapião é amanhã, cara. Você tá na live errada. Dúvidas são na hora da prova? O que você quer saber de uso capião, Maico? Não, não, Maico. Não é o uso capião que tá em desuso, não, filho. O uso capião não tá em desuso, não. O que tá em desuso é o uso. É o Instituto do Uso, né? O uso capião não tá em desuso, não. Aliás, o uso capião é muito praticado. Na verdade, tem muita ação de uso capião tramitando nas varas. Ah, pelo menos aqui em Dourados tem bastante. É uma ação muito comum, inclusive. Tá? Mas, na verdade, o que está em desuso, que eu falei lá na aula, é o Instituto do Uso. O uso que está em desuso. Até fiz a piadinha, né? O uso que está em desuso. Né? Mas o uso capião não está em desuso, não. Vamos lá, gente. Mais alguma pergunta aí? Não sei como é que tá aí na casa de vocês, mas aqui no meu escritório aqui tá calor pra caramba. Tá, tô derretendo aqui. Nem o ar-condicionado tá dando conta aqui do negócio. Vamos lá, galera. Perguntas? Hum? Eita, Pipoco. Como que fica a situação do médico em caso de de não realizar a transfusão de sangue em testemunhas de Jeová, caso a família não dê permissão e resulte na morte do paciente? Cara, gente, a testemunha de Jeová é uma situação bem complicada. É, o que que algumas situações que eu já vi, que eu já visualizei, pessoal. Qual que é o problema da testemunha de Jeová? A testemunha de Jeová, ela não aceita mistura corpórea. Traduzindo isso, não aceita nada de corpo de outra pessoa em si. E dentro disso também nós temos a transfusão de sangue. Ou seja, o Zucapião, ó, fiquei com o Zucapião na cabeça. O testemunho de Jeová não recebe sangue, não recebe transplante, não recebe absolutamente nada. Nada que seja de corpo de outra pessoa. O que que os médicos fazem?
naquela ideia de que o médico tem que tratar, que o médico tem a obrigação de salvar a vida, que o médico é isso, que o médico é aquilo, eles acabam, por vezes, fazendo o tratamento mesmo contra a vontade da família ou às vezes até mesmo contra a vontade do paciente, exatamente para evitar a morte do paciente. E aí o que que acontece? Essa pessoa que recebeu a transfusão de sangue, especificamente, vamos colocar aí a transfusão de sangue, que é mais fácil de visualizar, ela acaba sendo excluída da família, porque a família não aceita. Então, aquela ambiente familiar e social que ele vivia de testemunhas de Jeová não vão mais aceitar ele. Ele vai ser excluído tanto do ambiente social da Testemunha de Jeová, ele não vai mais poder frequentar a igreja Testemunha de Jeová, como também ele pode, eu já vi casos da própria família excluir essa pessoa, não aceitar mais essa pessoa na família, porque ela é considerada impura. E por ser impura não pode mais ter a convivência familiar. E nesse meio tempo aí, nessa história toda, pessoal, já vi situações do que aconteceu. A pessoa testemunha de Jeová, o médico não submeteu o tratamento e foi processado por causa disso, porque o paciente morreu. Foi processado civilmente por causa disso. Se eu não me engano, nessa situação aí, ele foi processado até penalmente por causa disso. Ele deixou de oferecer o tratamento e aí o que aconteceu? Ele foi processado por homicídio, porque ele não deu o tratamento, ou omissão de socorro, não lembro. Acho que foi omissão de socorro. E também foi processado por danos, por responsabilidade civil, né? Pela morte do paciente. Os pais da criança processaram ele por causa disso. E já vi também a situação do médico que salvou a vida da pessoa e a pessoa foi excluída do ambiente familiar e a pessoa processou o médico porque salvou a vida dele, né? Porque pela crença dele não se poderia salvar. Aliás, os testemunhos de Jeová, eles carregam nos documentos dele uma carteirinha falando que eles são testemunhas de Jeová e que eles não podem ser submetidos a tratamento que envolva mistura de tecidos de corpo estranho, né? A medicina hoje, pessoal, tem uma série de tratamentos que são feitos sem sangue, não há transfusão de sangue. Na verdade, são cirurgias que trabalham em primeiro lugar com a perda mínima de sangue possível e em segundo lugar com reaproveitamento do sangue perdido, né? Exatamente tratamentos esses que foram desenvolvidos na Inglaterra para a testemunha de Jeová. Mas assim, voltando ao tema da pergunta, a situação do médico é bastante complicada, gente. É um tema bastante polêmico. Nesse livro que a gente lançou agora com a professora Tereza, não lembro se tem algo sobre testemunho de Jeová, mas em livros anteriores da professora Tereza Vieira, ela fala bastante sobre essa situação da testemunha de Jeová. Aliás, um dos temas que da aula do mestrado na disciplina dela sobre bioética e biodireito é exatamente a testemunha de Jeová. Inclusive ela passa até uns vídeos, umas situações bem interessantes lá. Mas, Bruna, a situação é bastante complexa, né? Como eu disse para você, eu já vi situações de ambos os lados, quando o médico atua para salvar, a pessoa é salva e processa o médico porque ela é considerada impura agora, e de outro lado, o médico não atuando, né? E ao mesmo tempo também foi processado porque o paciente morreu e foi colocado aí como omissão de socorro, né? Então é uma situação bem complicada. Vai depender aí do que você acredita também nessa situação aí, se o direito à vida prevalece nessa situação ou não. Então, aqui o Alisson até comentou aqui, então o direito à vida acaba sendo soberano sobre a vontade do indivíduo.
Na verdade, é mais ou menos esse o raciocínio. Até porque, veja, imagine a situação: você tem um convívio familiar, você tem um convívio social dentro de uma crença que você acredita, e por causa de uma transfusão de sangue, você está vivo, beleza, tá, mas você foi excluído do seu meio social. Né? Então, até que ponto isso é correto? Até que ponto a vida deve prevalecer nesse sentido? Né? Não sei. Essa é a principal discussão que envolve os testemunhos de Jeová hoje. É uma situação bem complexa, vai ter posição para tudo quanto é lado também. Tá? A Vanessa que está falando sobre qual que é o tema da live, o tema da live é sobre responsabilidade civil, Vanessa. A gente está fazendo aqui um tira-dúvidas sobre responsabilidade civil. Tá? Jaqueline está perguntando aqui, professor, fala um pouco sobre os sujeitos passivos e a ação regressiva. Em relação a sujeitos passivos, quem que pode ser sujeito passivo de uma ação de indenização? Aqui era, em primeiro lugar, obviamente, a pessoa que praticou o dano. Né? Esse é o principal sujeito passivo. Ao lado dele, nós vamos ter aquelas pessoas que respondem por atos de terceiros, que estão lá no artigo 932. Só lembrando lá a redação do artigo 932. Deixa eu abrir aqui. Né? São também responsáveis pela reparação civil, inciso 1, os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e sua companhia, inciso 2, o tutor e o curador pelos pupilos e curatelados que estiverem nas mesmas condições, né? Isso aí é clássico, é o básico, né? Pais, tutores e curadores em relação aos incapazes. E aí vem as outras três hipóteses. Primeiro, o empregador, em face dos atos dos empregados, lembrando que nessa situação o empregador ele vai responder se o empregado praticar o dano no exercício da função dele ou por causa da função dele. Do contrário, não vai haver responsabilidade civil do empregador. Né? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Essa mesma situação, só que não vai atuar exatamente esse artigo aqui, vai ser lá no artigo 5º, no artigo 36, parágrafo 5º ou 6º da Constituição Federal, que vai falar da responsabilidade civil do Estado. Né? O Estado responde pelos atos dos servidores públicos, né? Então também o Estado aqui atuando na responsabilidade civil como sujeito passivo. Os donos de hotéis, hospedarias, casas, os estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo que para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. Nesse inciso aqui se enquadra os danos praticados dentro de hotéis, dentro de escolas, dentro de hospitais, né, que não, em relação aos hospitais, que não aqueles praticados por médicos, né, danos praticados por terceiros, dentro do hospital, dentro do hotel e dentro da escola. E o inciso 5 aqui, que fala sobre a questão dos participantes do crime, né? Todos aqueles que participaram ou auferir algum tipo de proveito com o produto do crime. Todos eles respondem, lembrando que essa responsabilidade é solidária, de acordo com o artigo 942, parágrafo único. Só que tem um detalhe: essas pessoas, se elas forem condenadas, né, esses terceiros aí que vão responder, se elas forem condenadas a indenizar, elas têm direito de regresso contra quem efetivamente provocou o dano. Né? Isso, inclusive, eu falei no vídeo que eu gravei lá, que está lá no canal no YouTube. O que acontece? Quando esse terceiro ele é condenado objetivamente pela conduta, né, de acordo com o 933, as pessoas do 932 respondem objetivamente. Quando o empregador, quando o hospital, quando o hotel, a escola, eles são condenados, o Estado também, quando o Estado é condenado a indenizar um dano, ele tem direito de ação de regresso contra quem praticou o dano. Né? Só que para essa reparação acontecer, para o Estado ter esse direito de regresso, para que o empregador tenha o direito de regresso, a responsabilidade aqui agora não é mais objetiva, agora passa a ser subjetiva. Então, para o empregador receber
o que ele desembolsou do empregado, ele vai ter que provar a culpa do empregado, né? O artigo 934 fala mais ou menos isso daí. Então é assim que funciona a questão da ação regressiva. Então, se o empregador for obrigado a desembolsar lá R$ 10.000 de indenização, ele vai ter direito de receber isso do empregado se ele provar que o empregado agiu com culpa, né? Então, vamos supor, o empregado está lá dirigindo um carro, atravessa a preferencial e bate. Então, o empregador ele vai ter que responder por isso, porque estava com o carro da empresa, só que automaticamente ele também vai ter uma ação de regresso contra o empregado. E nessa ação de regresso ele vai ter que provar que o empregado agiu com culpa, agiu com falta de cuidado no exercício da sua função. Tá? É assim que funciona mais ou menos a ação regressiva. Não sei se eu respondi, mas é mais ou menos isso, Jaque. Quem mais aqui falou? Letícia, e nesse mesmo caso, como que fica a responsabilidade da família caso ocorra a morte do paciente? Letícia, você está falando aqui na situação do testemunho de Jeová, né? Na verdade, é questão de crença, né? Não tem bem uma responsabilidade civil, né? Vamos supor que, na verdade, o maior interessado seria a própria família. Eu já vi situações de menores onde houve a intervenção do Ministério Público, né? O Ministério Público que interveio para obrigar o médico a fornecer o tratamento para a criança. Mas é uma situação complicada. Na verdade, é difícil você visualizar a responsabilidade da família nessa situação também. Não sei, é meio complicado esse negócio aí. Sabe dizer o posicionamento dos tribunais a respeito da ação da testemunha de Jeová contra o médico que fez o procedimento? Então, os tribunais condenaram o médico a indenizar. Tá? Já teve decisão que teve que indenizar a família por causa da transfusão de sangue que não foi autorizada. Tá? O médico foi obrigado a indenizar sim. Acho que o médico e o hospital, não tenho certeza, mas foi obrigado a indenizar sim. Fran está perguntando aqui sobre o direito de regresso na responsabilidade civil. Acabei de falar, Fran. Estava falando até agora sobre isso. Professor, explica sobre a conduta omissiva do Estado sobre a teoria do falto do serviço C. Essa teoria do falto do serviço C, pessoal, é uma teoria de direito francês, né? Falta do serviço C, né? O francês. Os franceses eles desenvolveram essa teoria para explicar a responsabilidade do Estado por conduta omissiva, né? E essa teoria ela foi introduzida no Brasil pelo Oswaldo Bandeira de Mello, acho que foi. Foi o pai do Celso, acho que é o Oswaldo. Foi introduzido no direito brasileiro por esse cara aí, por esse doutrinador. E o que ele fala? Ele vai falar o seguinte: existem dois tipos de responsabilidade civil do Estado. A responsabilidade civil por ação, que é a que vai estar lá no artigo 37, parágrafo... Deixa eu abrir aqui. 37 da Constituição Federal, parágrafo 5º. Cadê? Oh, meu Deus. 37, aqui. Artigo 37, parágrafo 6º. Parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadores de serviço público, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Esse artigo aqui, pessoal, hoje a doutrina e a jurisprudência estão falando que ele se aplica nas condutas comissivas do Estado, ou seja, na ação, quando o agente público atuando positivamente provoca o dano. Nessa situação, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, ou seja, trabalha com a ideia do risco administrativo, independe da prova de culpa, né, e o Estado só vai afastar a responsabilidade civil se ele provar alguma excludente de responsabilidade civil. Do contrário, ele vai responder, não tem o que fazer. Isso é quando há uma ação. Pela teoria do falto de serviço, o que essa teoria vai falar? Que a omissão é diferente da ação na questão da responsabilidade civil estatal. Traduzindo,
Quando se trata de omissão, o Estado não responde objetivamente. O Estado vai responder subjetivamente pela conduta do seu agente. Ou seja, o Estado, a vítima, na verdade, vai ter que provar que houve culpa do agente nessa omissão, que houve culpa estatal. Ou seja, vai ter que demonstrar que houve a falta do serviço, ou seja, que houve uma falha na prestação do serviço. E essa falha foi causadora do dano. O problema, pessoal, é que por essa teoria, o Estado ele não é garantidor universal. E pelo fato dele não ser garantidor universal, ele não responde pela maioria das omissões que acontecem. Traduzindo, o Estado, por exemplo, só vai responder, se você for aplicar a teoria pura do falta do serviço, o Estado só responderia se ele soubesse que está havendo efetivamente a falha, né? Por exemplo, eu tenho um buraco na rua aqui, do lado de casa. Eu vou passar lá, eu bato e entorto a roda do carro. Eu só vou conseguir responsabilizar o Estado se eu provar que o Estado sabia que aquele buraco estava ali, que houve a falha administrativa e que essa falha administrativa provocou o dano. O que é muito complicado. É muito complicado provar. Assim, é mais ou menos essa a situação que envolve a questão da falta de serviço ser dentro da responsabilidade civil do Estado. Ou seja, eu vou ter a falha estatal e essa falha estatal é que vai gerar a responsabilidade civil. E para haver essa falha estatal eu tenho que provar culpa, né? Por isso que fica uma situação bem complicada também quando se fala de conduta omissiva do Estado, né? O problema é aquela que nem eu já falei em sala de aula, né? Se você for imaginar o Estado como um garantidor universal, ele não, os tributos que nós pagamos não vão ser suficientes para pagar a indenização de tanta coisa que vai ter. É uma situação bem difícil de você. É porque, por exemplo, teve uma época aqui em Dourados que estava acontecendo bastante isso. O que acontecia? Os caras roubavam as tampas dos bueiros, dos bueiros de água pluvial. E aí ficava lá o buraco aberto. E aí o cara, um bicicleteiro, passava e caía lá dentro. Ou um motorista de um carro parava, ia parar o carro e o carro enroscava no buraco. E aí como é que fica a situação do Estado saber que existe, que naquela esquina tá faltando uma tampa de um bueiro? E aí você queria responsabilidade, responder, fazer com que o Estado responda por isso, né? É exatamente essa a ideia do Estado ser garantidor universal. E é uma ideia que hoje já não é mais aceita, né? Tem bastante doutrinadores e até jurisprudência já questionando esse tipo de situação. O Estado como garantidor universal. Na verdade, ele não é, né? Ele deve indenizar dentro dos limites, dentro dos parâmetros onde há efetivamente a atuação estatal e onde há efetivamente a omissão pela falta do serviço. Do contrário, o Estado não vai responder. A Vitória está pedindo para explicar aqui um pouquinho sobre a ação civil ex delito. A ação civil ex delito, pessoal, é uma modalidade onde nós vamos ter aí um fato que ao mesmo tempo constitui um ilícito penal e um ilícito civil. Nem sempre um ilícito civil ele configura um ilícito penal, mas normalmente todo ilícito penal configura também um ilícito civil. E aí tem o problema das decisões contraditórias quando nós temos um processo civil e um processo criminal. E para evitar esse tipo de situação, nós temos o que nós chamamos de ação civil ex delito. O que acontece? Na prática, ou numa situação onde nós temos uma conduta que envolve ilícito penal e civil, o que um advogado deve fazer? Em regra, no efeito prático, esperar. Esperar a decisão criminal para entrar com a ação, com a ação civil.
Por quê? Porque em algumas situações a ação penal ela vai gerar efeitos no direito civil. E dependendo do que acontecer no direito penal, ele vai trabalhar menos no direito civil, né? Ele vai ter menos trabalho no direito civil. Só que às vezes a parte não quer esperar. O seu cliente ele quer que você entre com a ação. Então o que você faz? Você entra, você acaba entrando com a ação. E numa situação dessa, é exatamente o problema de sentenças contraditórias. O que pode acontecer? O juiz civil julgar antes do juiz penal. E o juiz civil absolver e o juiz penal condenar. Ou situação inversa. O juiz penal absolver e o juiz civil condenar. E aí até que ponto fica essa situação? Até que ponto duas sentenças não vão ser conflitantes considerando? Por exemplo, que na maioria das comarcas existe mais de um juiz e normalmente os processos não caem para o mesmo juiz, né? E é aí então que entra a atuação da ação civil ex delito, né? E a ideia da ação civil ex delito é exatamente a sentença penal, em algumas situações, fazer coisa julgada no juízo civil, a tal ponto de que você vai pegar essa sentença condenatória criminal e vai simplesmente liquidar e executar no civil, né? E é essa a ideia da ação civil ex delito, tá? Quando que uma sentença penal ela vai ter influência direta no juízo civil? Significa dizer quando que uma sentença penal ela vai fazer coisa julgada no civil. Em duas situações. Primeiro, a sentença condenatória. A sentença condenatória condenou no direito penal, automaticamente está condenado no civil também, pela ação civil ex delito. Condenou no penal, não tem mais o que fazer no civil. Isso aí é de praxe. Outra situação que a sentença penal faz coisa julgada no civil, outras duas situações, é quando a sentença penal absolve o réu, e essa absolvição se deu por dois motivos. Ou pela inexistência do fato, não houve fato, né? Se não houve fato no penal, automaticamente não vai haver o fato no civil, né? Então não tem por que ter uma sentença lá no penal falando isso e ter uma sentença no civil falando a mesma coisa, né? Aí fica aquela situação, já pensou lá no penal falando que não há fato e no civil falando que tem o fato e manda indenizar, né? Então, para evitar essa situação, ação civil ex delito, né? Ação penal vai lá, não tem fato no direito penal, então automaticamente também não tem fato no direito civil, faz coisa julgada no direito civil. E também a negativa de autoria, né? A sentença penal conclui que o réu daquela ação não praticou o fato, não foi ele quem fez o fato. Então, se ele não fez o fato no juízo penal, automaticamente também não vai fazer o fato no juízo civil. Por isso que também, nessa situação, nós vamos ter aí a formação de coisa julgada no juízo civil. Mas existem outras situações também no direito penal que não fazem coisa julgada no juízo civil. Significa dizer que, mesmo havendo a absolvição lá, pode haver a condenação no juízo civil. Quais são essas situações? Primeiro, a absolvição por falta de prova. Às vezes a prova no direito penal não é suficiente para condenar. Por quê? Porque lá no direito penal a prova tem que ser bem informada, bem complexa, tem que ter tudo certinho, não pode haver dúvida, indúbio pro réu, né? Tem toda essa sistemática no direito penal, até porque o que está envolvendo lá é a vida e a liberdade de uma pessoa, na verdade. Já no direito civil não é assim que funciona. Às vezes, uma prova mais simples já é suficiente para condenar. Por quê? Porque a culpa no direito civil é diferente da culpa no direito penal. A culpa no direito civil é mais simples, né? É mais básica. Um mínimo descuido já é suficiente para se ter a reparação civil. Então, se essa prova no direito penal já demonstra esse mínimo descuido, já é suficiente para condenar no civil. Então, quando a sentença absolutória é por falta de prova, automaticamente não vai gerar coisa julgada no civil. Há a possibilidade da condenação no civil com essa mesma prova. A mesma situação também vai envolver quando absolvição por falta de prova. Qual que era a outra situação mesmo, que agora me deu um branco? Deixa eu lembrar aqui mesmo. Ih, rapaz, esqueci agora. Pera. Absolvição por falta de prova. Porque o fato não constitui crime também. Às vezes o fato não constitui ilícito penal, mas constitui ilícito civil,
né? Também nós vamos ter essa situação. E também não vai formar a coisa julgada no cível, tá? Então são essas aí, são situações que mesmo havendo a absolvição no direito penal, pode haver condenação no juízo cível, tá? Vamos ver aqui mais uma outra pergunta aqui. Na emancipação, na emancipação voluntária, a responsabilidade é solidária. E nesse caso, cabe ação regressiva? Como assim, Estevão? Não entendi a pergunta. A pessoa ela foi emancipada? O Estevão esclarece a pergunta aqui para mim. Me manda aqui ver. Me explica a situação aqui que você está querendo entender. A pessoa ela foi emancipada e aí se é possível a responsabilização dos pais, né, por causa quando o dano é praticado por uma pessoa emancipada? Não lembro, não entendi, não consegui captar aqui a pergunta. Atualmente teve um caso de repercussão imensa. Um jovem de Trinidade que se recusou por 2 vezes a receber transplante renal e a mãe luta na justiça para obrigar o filho a prosseguir o tratamento. Teve uma situação dessa mesmo, que aconteceu aqui no Brasil mesmo, aqui na Trindade. Esse Trindade é aqui no Brasil ou é Trindade e Tobago que você está falando lá da África? Mas acho que é aqui no Brasil também. Mas teve uma situação dessa aqui no Brasil, pessoal, que dois irmãos, acho que dois irmãos, minto. O filho, a mãe, ela teve um problema de saúde e ela não quis se submeter ao tratamento médico. Em Minas Gerais, tá. Beleza. Teve uma situação da seguinte. Não sei se é essa mesma situação que você está falando, Alisson. Mas teve uma situação onde um filho aceitou o fato de que a mãe não queria se submeter a um determinado tratamento médico e que o resultado desse não submissão seria a morte, né? E o neto não aceitou. O neto não aceitou de jeito nenhum. E o neto entrou com ação para obrigar a avó a se submeter ao tratamento médico. E aí, nesse processo aí, o juiz decidiu que o neto não tinha que interferir na vontade da avó de se submeter ou não a um tratamento médico, né? O nome disso é ortotanásia, tá? Então, nessa situação aí, isso aí foi um caso que ganhou bastante repercussão, inclusive no encontro científico que teve na Unigran semana retrasada. Teve um trabalho que foi apresentado sobre esse tema aí, um grupo apresentou um trabalho sobre esse tema, sobre essa situação, né, uma situação bem interessante, né, um neto brigando com o pai e com a avó para obrigar a avó a se submeter ao tratamento médico. E o judiciário decidiu que não, que a avó tinha o direito de não querer se submeter a um determinado tratamento médico, né? Aliás, eu tive uma situação dessa na minha própria família, né? O meu avô, ele sofreu de câncer no pulmão e ele não quis se submeter ao tratamento quimioterápico, né? E muito menos ir para o hospital quando a situação se agravou, né? Ele não quis. E a família respeitou, né? Inclusive teve uma hora lá que queriam levar ele ao hospital e a gente não deixou, exatamente porque essa foi a última vontade dele. Ele não queria ir para o hospital, ele queria morrer ao lado dos filhos, né? Ao lado dos filhos dos netos, né? E foi o que aconteceu, né? A gente atendeu a vontade dele e respeitou essa vontade, né? Bom, o que mais? Os pais não respondem pelos atos dos filhos emancipados? Não respondem, tá? Se a partir do momento que o filho é emancipado, em princípio, em regra, os pais não respondem. Por quê?
porque já não se enquadra mais no inciso 1 do artigo 932. Né? O filho não é mais incapaz e nem está mais sob seu poder e sua guarda e sua autoridade. Por quê? O que é o Instituto da Emancipação? A emancipação nada mais é do que a antecipação da maioridade civil. Né? A partir do momento que um adolescente ele é maior de 16 anos e menor de 18 é emancipado, automaticamente ele se torna maior de idade. Né? Ou no popular de maior, né? Ele se torna maior de idade. E a partir do momento que ele se torna maior de idade, não há mais o poder familiar. Se não há mais o poder familiar, não gera mais a responsabilidade civil. Ele não é mais incapaz, os pais não têm mais autoridade sobre a pessoa emancipada. Né? Então, não, a pessoa emancipada responde pessoalmente pelos seus atos. Tá? Não sei se era essa a pergunta que o Estevão estava querendo fazer. Eu creio que seria essa aqui, pelo que ele deu a entender que seria essa. Tá? Então, o filho emancipado, ele é plenamente capaz e por ser capaz, ele responde pessoalmente pelos seus atos. Tá? Os pais não respondem pelos atos do filho emancipado. Tá? Salve, Cezinha! Cezinha, sua live é amanhã, tá, Cezinha? Do oitavo semestre é amanhã. Tá? Mas tamo aí. Vai prestando atenção aí, porque a aula de responsabilidade civil você não viu muito, né? Então é importante, né? Pegar uns conceitos aí, pá, né? Tô zoando, tá, Cezinha? Não liga, não. Aí, tá. Então, na verdade, Alisson, na esfera trabalhista, a emancipação não funciona, tá? Por quê? A emancipação é ato civil, não serve para o direito do trabalho, tá? Então, na verdade, no direito trabalhista, a emancipação não tem influência, tá? A questão do emancipado lá para o direito do trabalho não tem ligação, é só para atos de natureza civil, né? Tanto que a emancipação não serve para dirigir, não serve, não influencia no voto. A questão da força de trabalho também é a mesma coisa. O menor de 18 anos não pode trabalhar à noite, não tem uma série de limitações. A emancipação não serve para o ECA. Né? Se você é emancipado, você não pode frequentar balada. Na verdade, a emancipação ela só gera efeitos no direito civil. Tá? No direito do trabalho, a situação é um pouquinho diferente. Né? Lá existem regras específicas do direito do trabalho e que a emancipação em si, pelo menos no campo trabalhista, não vai ter muita influência, a não ser que a matéria envolva o direito civil. Né? Se envolver, por exemplo, responsabilidade civil dentro do direito do trabalho, aí sim, a gente pode falar que a emancipação vai atuar. Né? Do contrário, a princípio, não tem influência, não. O Reno deve estar dormindo uma hora dessa. O Reno ele apaga. Depois das 23 horas ele já está apagado. Né? Na atividade agrária. Tá. A atividade agrária, pessoal, é uma atividade que parece que não, mas muitas vezes ela envolve um certo risco. Né? É, Por exemplo, uma lavoura de cana, né? Uma lavoura de soja seca, uma lavoura de milho que já está pronta para colheita, naquela situação onde uma simples fagulha de uma biqueira de cigarro lá pode provocar um incêndio e pode provocar um dano ambiental, por exemplo, ou um dano na propriedade vizinha e tudo mais. Então pode parecer que a atividade agrária ela é uma atividade simples, que não oferece riscos, mas não, ela pode, em algumas situações, oferecer muitos riscos, tanto para o meio ambiente quanto para as propriedades vizinhas. Né? Na atividade rural em si, nós temos os problemas com incêndios, né? Principalmente quando se trata de cana-de-açúcar. Né?
Um exemplo que a gente pode usar na nossa região mesmo foi aquele incêndio que aconteceu com a usina São Fernando, que inclusive no mês passado se repetiu novamente, né? Outro incêndio atingiu a lavoura de cano da usina São Fernando, na mesma região, inclusive, né? Isso gera, a responsabilização da propriedade, tá? Porque falta com dever de cuidado. Se provocar dano ambiental, aí nem se fala, então, porque aí a responsabilidade é objetiva pelo risco integral. Em relação à atividade agropecuária, atividade pecuária ou de criação de animais em geral, essa atividade ela envolve aí alguns detalhes, algumas coisas que devem ser, alguns cuidados que devem ser tomados, né? Principalmente com o estabelecimento de cercas adequadas para conter os animais, para que esses animais não vão para rodovias, não vão para ruas, que não vá para outra propriedade e provoque danos em outra propriedade, né? Lembrando que se esse animal vaza, se esse animal ultrapassa os limites da propriedade e provoca danos a terceiros, o proprietário do animal responde, né? Então vamos supor, as vacas estouram a cerca lá e invadem a lavoura de milho do proprietário vizinho lá e destrói a lavoura de milho do proprietário vizinho. O dono das vacas vai responder por esse dano, né? Ao mesmo tempo, o cavalo que fugiu da propriedade lá e está no meio da rodovia e vem um carro, bate nesse cavalo, né? O dono do cavalo vai responder por esse dano, né? Lembrando também que o proprietário que é um proprietário de imóvel rural que tem atividades com animais deve estabelecer cercamentos adequados para esses animais. Isso está lá dentro do campo do direito de vizinhança do direito das coisas, né? Tá lá que tem um artigo lá que fala exatamente isso, que o criador de animais ele tem que estabelecer tapumes, cercas adequadas para conter o avanço desses animais. A partir do momento que ele não estabelece essas cercas, que eles não estabelecem o cercamento adequado e os animais fogem e provocam danos nas propriedades vizinhas ou a terceiros, o proprietário do animal ele responde, tá? Mais ou menos assim que funciona a ideia da responsabilidade civil nas atividades agrárias. Beleza? Respondeu, Estevam? Beleza. Eu imaginei que era mais ou menos isso mesmo a situação. Certo, pessoal? Mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta aí? Não? Se não, a gente vai encerrando a live, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Pela primeira vez, né? Na verdade nunca fizemos isso, né? Espero que tenha dado certo, espero que tenha sido útil, né? E vamos continuar com essa experiência aí, vamos ver até o que dá essa experiência aí. Para mim vai ser proveitosa, né? E espero que para vocês também esteja sendo proveitoso também, né? Desculpa a cara de cansado, né, pessoal? Hoje eu trabalhei, dei aula de manhã, os dois tempos, no fórum à tarde e os dois tempos à noite, então, né, tá com a cara meio cansada, mas estamos por aí. Pessoal do 10º semestre, beijo pro pessoal do 10º semestre, para as meninas do 10º semestre que estão aqui me acompanhando, um abraço pros cabra macho, né, que estavam aqui também assistindo a live, né, saudade da turma, né. Em breve formatura de vocês. Espero que eu seja convidado, né? Pô, afinal de contas, foram aí 3 anos, né, com vocês, né? Então eu tenho que ser convidado para essa formatura aí, né? Pô, sacanagem. Galera, não sei o que aconteceu aqui, mas caiu a cam e também tá acabando a bateria do meu celular. Então a gente vai encerrar essa live de hoje, né? Só lembrando, pessoal, responsabilidade civil, né, matéria da P1 para o seu semestre. Lembrando dos pressupostos, né, da responsabilidade civil, ação ou omissão do agente, e essa ação ela pode ser própria, onde a própria pessoa pratica o dano, pode ser também
provocada por um terceiro, pode ser provocada por um terceiro e acabar responsabilizando outra pessoa, né, que é a situação do artigo 932, e também do Estado, a responsabilidade civil do Estado se encaixa nisso daí também. E nós temos também a responsabilidade por fato da coisa ou do animal, né? O fato da coisa do animal também, pessoal, é uma situação bem interessante. Muitas vezes essa responsabilidade civil pode ser objetiva, lembrando dos animais, pessoal, a responsabilidade é objetiva pela inversão do ônus da prova, né, ou culpa presumida. É, né, dos animais, nem eu falo lá na sala de aula, é só você lembrar do pincher, né? Pincher que morde o calcanhar, né? O dono é responsável, né? Obviamente. Então lembra do pincher na prova que você vai tirar isso de letra, né? Também nós temos a questão da responsabilidade contratual, né? Isso é importante vocês também lembrarem dos profissionais, dos médicos, profissionais liberais, né? Do banco, do transporte, essas coisas também é importante vocês aí terem em consideração, tá? Ao lado desse primeiro pressuposto, nós temos também a questão da culpa, né, que é quando a responsabilidade é subjetiva, a culpa ela deve ser demonstrada e a gente tem que lembrar que a culpa no direito civil não é igual à culpa no penal, né? No direito civil, o simples descuido ele gera a responsabilidade civil, né? Quando há a intenção de provocar o dano, essa culpa nós dizemos que ela é voluntária, que é o dolo do direito penal, e quando a culpa ela é involuntária, nós falamos que a pessoa ela agiu por negligência, imprudência ou imperícia, né? A negligência é a falta de cuidado, a imprudência é o excesso na conduta e a imperícia é a falta de habilitação técnica, sendo que as três situações também provocam o dano e geram a responsabilidade civil, né? É, Ao lado disso, também a gente tem que considerar que o direito civil tem a questão dos graus de culpa, né? Gravíssima, grave, leve, levíssima, onde a gravíssima é o dolo e a levíssima é aquela situação que o dano aconteceu por um descuido mínimo, mas aconteceu o dano, né? E a gente tem que lembrar também que os graus de culpa ele não interferem na indenização, a não ser na questão do dano moral, que pode ter uma influência para reduzir o valor do dano ou majorária, dependendo aí desse grau dessa culpa, tá? Ao lado disso também nós temos o terceiro pressuposto, que é o dano, né, o da existência do dano. Tem que haver um dano, se não tem dano, não tem o que a gente discutir, não tem o que indenizar, né? E o dano ele pode ser material, moral, estético e psíquico, né? O dano material, pessoal, é aquele prejuízo patrimonial efetivo, né? Ele pode ser o emergente e o lucro cessante, lembrando que dano na emergência é o prejuízo que se verificou de imediato, e o lucro cessante é aquilo que razoavelmente deixou de ganhar, deixou de lucrar. E aí esse lucro cessante ele pode ser o genérico, aquele lucro genérico que você deixou de ter razoavelmente, e pode também se estabelecer em renda, né? Que é a famosa pensão, né? Tanto a pensão pela convalescência, do artigo 949 e 950, quanto a pensão por morte do artigo 938, inciso 2. Né? As duas situações são aí que são aí hipóteses também de lucros cessantes, tá? E ao lado do dano material, nós vamos ter também o dano moral, né? O dano moral não há um tabelamento no Brasil, né? A não ser duas situações, que é a hipótese da bagagem internacional, que há o tabelamento por tratado internacional, e a situação da cobrança de dívida paga ou não vencida, onde o código também estabelece aí o valor, a codificação do dano moral. No mais, pessoal, o dano moral como um abalo à honra da pessoa no seu aspecto moral, no seu aspecto de honra, não tem um parâmetro para o juiz decidir. Na verdade, não é qualquer situação que gera dano moral, né? Como eu disse para vocês, deve haver uma gravidade, deve haver efetivamente uma situação que provoque um abalo à honra,
E aí, como eu disse para vocês, um mero de sabor não é suficiente para gerar um dano moral, né? E aí, na condenação, o juiz deve se basear por vários parâmetros, mas os dois principais parâmetros o binômio punição do agente e compensação da vítima. Lembrando que, diferentemente do dano material, onde nós temos a reparação, ou seja, voltar ao estado anterior, o dano moral, na verdade, visa compensar. Por quê? Porque não tem como voltar atrás do que aconteceu, né? É como eu digo lá, um exemplo máximo da situação. Não tem dinheiro que vai reparar a perda de um filho, né? Então, o que você vai tentar é compensar. Só que essa compensação, pessoal, não pode visar o enriquecimento da pessoa, né? O dano moral não serve para enriquecer ninguém. O dano moral serve para compensar, para minimizar o sofrimento da pessoa, mas não para enriquecer, né? E aí, depois vocês deem aí também uma olhadinha naqueles vários parâmetros que eu passei para vocês para a, para a quantificação do dano moral, né? Depois vocês deem uma olhadinha lá. O dano estético, pessoal, é aquele dano porque deixou a pessoa mais feia, né? Com danos estéticos, vamos dizer assim, né? Alguns já são feios por natureza, né? Mas, como no meu caso, por exemplo, mas deixou mais feio do que já é, né? E aí, então, o dano estético, ele visa reparar essa situação, né? Quando é possível a reparação, então, a indenização vai cobrir a cirurgia da reparação. E quando não é possível a reparação, eu vou compensar esse afeamento, né? Então, se é possível a cirurgia plástica reparadora, eu vou fazer a cirurgia plástica reparadora para retirar a cicatriz. Agora, a pessoa teve um braço amputado, não tenho que volte o braço amputado, né? Então, eu vou ter aí uma indenização para compensar essa perda, né? Também o dano psíquico, que é a última modalidade, onde nós vamos ter aí a situação do tratamento psicológico, psiquiátrico para a pessoa, né? Na verdade, aqui a indenização é exatamente para cobrir os gastos com esse tratamento psiquiátrico ou psicológico, né? Gasto com médico, gasto com medicamento, gasto com psicólogo e tudo mais aí, vai cobrir esses danos aí. Lembrando, pessoal, que é possível num único ato ocorrer os 4 tipos de indenização, sem que ocorra bis in idem, tá? É possível ocorrer as 4 indenizações ao mesmo tempo, tá? E por fim, pessoal, o nexo de causalidade, né? O nexo de causalidade é a ponte de ligação entre a conduta e o dano, né? Sem o nexo de causalidade não há o que se falar em responsabilidade civil, porque não tem a ligação entre a conduta e o dano. Então, e lembrando que esse nexo de causalidade ele pode ser simples, assim como pode ser múltiplo, né? E quando é simples é fácil, não tem dificuldade nenhuma. Agora o problema é quando ele é múltiplo, né? Aí o negócio complica um pouquinho. Nessas causas múltiplas, pessoal, nós temos aí as causas simultâneas, que também não tem problema, se resolve já pelo que está no próprio Código Civil. Mas quando as causas são sucessivas, é que entram aquelas 3 teorias que eu expliquei para vocês, né? Teoria da equivalência das condições, teoria da causalidade adequada e a teoria do dano direto e imediato, que é a teoria aceita pelo Brasil, se eu não me engano, no artigo 403 do Código, que vai falar que se indeniza aquele dano que tiver ligação direta e imediata com a conduta do agente, né? Se houver alguma situação alheia, alguma situação externa que atue e que provoque o dano, então eu vou ter aí a quebra do nexo de causalidade e automaticamente eu vou interromper o dever de indenizar, né? Lembrando um exemplo clássico, a situação da pessoa que sofre um acidente, não morre, mas entra numa ambulância, essa ambulância bate e a pessoa morre dentro da ambulância. Veja que a primeira situação não matou, não foi suficiente para matar, mas a segunda situação matou. Então, o causador da primeira situação vai responder pelo resultado final, morte? Pela teoria do dano direto e imediato, não vai responder. Por quê? Porque houve a quebra do nexo de causalidade. A primeira conduta não foi suficiente para a causa mortes,
né? A causa da morte, na verdade, foi uma outra conduta, foi um elemento externo à primeira conduta. E isso rompe o nexo de causalidade, né? Beleza, então, pessoal, é isso mais ou menos a live de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Depois vocês me deem aí um feedback do que vocês acharam da live para a gente ter aí saber se compensa, se tá legal, se não tá, o que precisa melhorar, beleza? Então é isso, pessoal. Boa noite para vocês. Até amanhã. Qualquer coisa, dá um grito aí. Vou estar amanhã de manhã na Unigran, só chamar, beleza? Até mais então, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.